Ah, tá bom. Ok? Pode começar. Ok. Cristiane. Cícero, você pode começar. Você já pode começar, tá? Você Já só faz a posso? sua apresentação, Tá vocês ok. são nossos ingressantes. Pode lá. Tá, então vou começar, tá? Qualquer coisa você me dá um retorno que eu paro aí se tiver algum problema aí, tá? Então, bom dia a todos, tá? Agradecendo o convite do professor Tassi, a professora Fabiana, secretaria da coordenação. Leonardo, um prazer estar aqui nesse dia contigo. Não te conheço pessoalmente, mas é um prazer, tá? Então, meu nome é Cícero Célio de Figueiredo. Eu sou da turma da licenciatura em Ciências Agrícolas 97 segundo, né? De 93 a 97. E então, desde então, eu moro aqui em Brasília. E aí eu vou mostrar para vocês como é que foi, então, essa trajetória de 98, início de 98, até hoje, tá? Então é isso. Fazendo aí só um pequeno resumo da minha formação, né? Eu fiz a licenciatura em Ciências Agrícolas, 97, de 93 a 97. Eu acabei finalizando a agronomia, que eu tinha feito créditos suficientes para isso, mas isso foi, eu já estava no doutorado. Depois eu conto como é que foi essa complementação, tá? Já estava em Brasília, já estava trabalhando. Fiz uma especialização em nutrição mineral de plantas, Exalc USP. Depois, eu já trabalhando em Brasília, tudo que eu fiz foi trabalhando, né? Fora a licenciatura em ciências agrícolas, o resto, toda a minha formação eu já estava concursado e foi tudo feito dividindo estudo e trabalho. Depois eu fiz mestrado, eu já estava em Brasília, eu fiz na Universidade de Brasília, sempre trabalhando com solo e água, né? E doutorado na UFG, e do ano passado para esse ano, um pós-doutorado na Austrália. Tá? Eu procurei ilustrar um pouco, até para minha memória, para refrescar minha memória aqui, mas é o seguinte: primeiro falar da Rural, né? Antes de falar do curso em si, falar da Rural, que é essa mãe, essa universidade mãe, essa universidade que forma, como eu digo aqui, não só lições profissionais, mas lições para a vida. É impressionante, você encontra aqui os colegas que se formaram na Rural em diferentes períodos, diferentes épocas, todos são unânimes em dizer: é uma grande formação, é uma grande formadora para a vida, tá? Então, eu fiquei aí nesse período de 93, 98. Professor Tassi, eu adotei aqui, eu assisti a apresentação do professor Márcio, e eu achei perfeita assim, a estratégia que ele usou de ir fazendo uma cronologia, né, uma sequência da sua vida, e eu acho que isso que vai ser a nossa contribuição para os calouros, para os estudantes da licenciatura em Ciências Agrícolas que estão aí nos acompanhando e com atentos, né? O que esses profissionais aí, 10, 20, 30 anos depois, o que eles contam? Então, eu adotei essa estratégia do professor Márcio, que eu achei super interessante, tá? Que é ir narrando. Então, de 93 a 98, a minha memória não é tão boa como a do Márcio, mas alguns fatos eles ficam, né?
bem fortes na nossa memória. A primeira é que quando eu, como vários outros, né, vieram do interior do Brasil, eu vim do interior do Ceará, e quando eu passei no vestibular, eu lembro que saiu o resultado no domingo, e na segunda-feira eu estava na universidade, porque eu já estava... eu não tinha onde ficar no Rio. Então eu fui lá, bati na porta do decano e pedi, olha, eu preciso ficar aqui, com minhas malas estão aqui. E resumindo a história, olha, não pode, a matrícula daqui a um mês, o alojamento é só depois, a alimentação. Falei, eu não saio daqui. Então, ela me acolheu nesse sentido também. A lágrima, claro, escorreu, né? Mas eles conseguiram um jeito. Deram uma cartela com de jejum, outra de almoço e outra de jantar. Rosa, vermelha e azul, não esqueço. Então, dividi aqueles tickets e não perdia um, porque eu não tinha outra forma. Então, foi uma vida dura, né? Como de de muitos outros que passaram pela Rural. Muito bem. E na primeira palestra do curso, a professora Lia, né? Grande professora Lia, de coração amplo, né? Grande coração. Ela dizia o seguinte lá na primeira aula: olha, aproveitem bem essa vida que a Rural proporciona, porque depois vocês vão sentir falta, vão sentir saudades, né? Então, por que eu não aproveitei? E aí eu adotei esse conselho dela, eu acho que eu segui até demais, porque chegou um momento que eu estava em 6 atividades ao mesmo tempo, tá? Então, isso eu aconselho muito os estudantes. Curtam, aproveitem cada espaço, cada oportunidade que a Rural oferece, porque elas vão ficar para a vida inteira. Então, no meu caso, eu participei tanto de atividades acadêmicas quanto de atividades culturais. Tá? Eu nunca separei as duas coisas, eu nunca descuidei. Eu participo da atividade cultural, mas eu não descuido das disciplinas, de fazer tudo com o maior cuidado. Tá? Então, nessa daí, a gente se envolveu em atividades diversas, tanto na academia, por exemplo, bolsas de pré-iniciação científica, que eu não sei se existe mais, depois iniciação científica, monitorias, né? Tudo eu me envolvia. Estágios, às vezes, nas férias, não remunerado, para complementar a formação. Tá? E culturais foram diversas. Por exemplo, um grupo de tradições nordestinas, que a gente promovia eventos sensacionais sobre a cultura do Nordeste. O diretório acadêmico, a gente foi da diretoria, passou, criou, depois os outros colegas foram continuando, tá? E a pastoral universitária também foi uma experiência incrível. Aqui nós temos, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tem um pouco disso, né, nessas fotos. Por exemplo, no grupo de tradição nordestina, nós trouxemos aqui o Belchior, o grande cantor Belchior, né, para fazer uma apresentação, para a gente ter recursos para promover outras atividades. Então, foi sensacional organizar, tudo era muita organização, tudo a gente tinha que planejar. E isso eu uso até hoje nas minhas atividades. Tá? Aqui embaixo, a pastoral universitária, que a gente fazia eventos, não só na universidade, mas na redondeza também, levava estudantes para, por exemplo, para atividades. Aqui nós temos aqui subindo a Pedra da Gávea, né? A gente fazia isso quase todo semestre para levar os estudantes para ter uma outra vida fora da Rural também, respirar um ar puro. Então, é uma vida que a gente tem, atividades esportivas. Eu lembro que o meu alojamento, o sexto, a gente dizia que era voltado para Vieira Solto, né? Que você via todo aquele pessoal correndo ali embaixo, fazendo atividade física, voltado para a educação física, e foi sensacional. Então, aproveitem todas essas atividades que a Rural tem. Hoje eu vejo que aqui na Universidade de Brasília, onde eu trabalho, os estudantes acabam a aula, 10 minutos depois você não encontra mais ninguém. 10 minutos depois, cada um sai para um lado, vai para suas casas, apartamento, pegar ônibus e assim vai. Então, você não tem vivência como tem na Rural. Então, aproveitem essa história de vida que é a Rural. Tá bom? Então, quando eu saí daí, eu já saí concursado
era um grupo bom, né? E aí nós viemos em 6 aqui para Brasília. Eu, o Anderson, que é o TC, que era muito conhecido na Rural, hoje é meu compadre, o padrinho do meu filho. Essa é outra coisa boa que a Rural faz, é criar esses laços de amizade para a vida inteira, né? Então, eu, o Anderson, o TC, a Isabel, a Vânia, o Joilson e o Laércio. Nós viemos, os 6 passaram nesse concurso aqui da Secretaria do Estado, né? Do Distrito Federal. Então, a gente começou a dar aula de práticas agrícolas e extrativismo, tá? Então, está aqui a primeira atividade profissional mesmo, né? Mas já fui concursada, eu tinha 23 anos na época, e fiquei 11 anos no Estado até passar para a Universidade de Brasília. Então, já são 22 anos, né, desde 98, que a gente está aqui em Brasília atuando. Obviamente que depois, então lá na Secretaria de Educação, a gente experienciei aí diferentes, por exemplo, dar aula de práticas agrícolas para a 6ª série, para a 7ª, 8ª, né? Depois ensino médio, agroecologia. Então foi aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu no curso de licenciatura com todos os desafios que a escola pública estadual tem, tá? Mas eu, como na Rural, eu sempre tive a curiosidade, essa coisa do envolvimento com a pesquisa, eu sentia que eu tinha que atuar, além de dar aula, eu tinha que atuar também na pesquisa. Então, isso foi decisivo para continuar meus estudos. Então, aí eu fui fazer mestrado. Quando eu fiz o mestrado, então, comecei a dividir entre a Secretaria de Estado e as faculdades particulares, como nós temos aqui. Eu me dirigia lá para a UNAI, que é um estado agrícola de Minas Gerais, mas que é pertinho daqui. Depois, uma outra faculdade particular, a UPS, aqui, tudo no curso de agronomia, até 2009, quando eu entrei na UNB. Tá? Então, essa é a sequência aí que eu segui profissionalmente. Na primeira experiência no ensino fundamental, a gente onde a gente arregaça as mangas e fala, olha, agora eu vou aplicar tudo que... Né? Então, cheio de desafios, mas a gente conseguiu fazer bons trabalhos. Eu não tenho aqui fotos para demonstrar tudo, mas hortas, trabalhos também ligados ao ambiental, porque era um município uma cidade satélite de Brasília, muito afetada por poluição, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem as águas poluídas, os aguapés, como trabalhar a cabeça do aluno, como trabalhar esses conteúdos na prática. Então, a gente ia no lago, coletava essas plantas, analisava, né? E apresentava isso. Então, foi tudo experiência muito legal de fazer o aluno se envolver com o conhecimento do começo ao fim, prático, aplicado, né? Então, foram várias experiências na escola pública. Lá eu fui coordenador pedagógico, lá eu fui vice-diretor, fui diretor. Em 4 anos, eu praticamente me envolvi por inteiro nessa escola. Mas depois disso, quando eu fiz o mestrado, eu reduzi a minha carga e aí comecei a dividir com as faculdades particulares também, tá? E aí, nessas faculdades particulares, a gente se depara com dificuldades, né? Aqui eu destaquei 2 que eu queria compartilhar com vocês, que vocês vão também se deparar aí na vida profissional. E por exemplo, aqui, ó, dá uma aula de infiltração de água no solo, e a faculdade era muito pequena, a faculdade estava começando, não tinha laboratório, não tinha campo, então a gente pegou quintal. Isso aqui é o quintal da casa, vizinha à faculdade, mas isso não impediu daqui, ó, a gente fazer todos os testes, fazer tudo corretamente, do jeito que manda os procedimentos, mas com as dificuldades. Então, a gente tem que ter eu acho que a experiência que eu tive na Rural de me envolver com diferentes atividades me prepararam para isso, para enfrentar essas dificuldades e contornar esses problemas que a gente encontra, né? Aqui, uma outra dificuldade foi o quê? Quando eu comecei a dar aula nessa faculdade, o coordenador falou o seguinte, olha, tudo bem, você é de solos, eu tenho a disciplina de solo, mas você precisa pegar as de água também, irrigação e drenagem, imagina, né? Hidráulica e hidrologia. Então, tá aqui, ó, foi um sofrimento para resgatar todos aqueles projetos, aprender a fazer projetos, mas eu tinha feito lá na graduação o curso. Então, um alerta para vocês que estão começando, façam todas as disciplinas como se vocês fossem trabalhar em cada uma delas, tá? Faça bem feito, anotem, peguem as ferramentas, porque na hora que precisar vocês vão ter. Então, não tive dúvida, peguei as apostilinhas da Rural,
peguei ajuda com os colegas que estavam atualizados nessa área e estamos aqui, ó, montando projeto de irrigação na prática. Fizemos vários projetos e isso eu tive que desenvolver, tá? Então é isso. São dificuldades que a gente vai e que, com certeza, o curso de licenciatura preparou a gente para isso. Muito bem, isso aqui já é mais recente, são as minhas aulas. Agora, na Universidade de Brasília, eu já estou há 11 para 12 anos, e lá eu trabalho com fertilidade do solo, tá? E uso sustentável de solos tropicais. Isso na graduação. Na pós-graduação, aí é mais específico, é matéria orgânica do solo, química do solo, são disciplinas um pouco mais, mas sempre nesse ambiente aí do solo, entender o solo como um ambiente, a base da sustentação da produção, tá? Então, a gente tenta, nas aulas práticas, a fazenda experimental da UNB, esse é um detalhe, hein? Aproveitem bem a rural nesse sentido também. Eu lembro que a gente tinha aula de solos, e eu olhava pela janela da sala de aula e você tinha um perfil aberto, né? Você via a área que você poderia coletar o solo, fazer uma... Nem sempre assim. Vocês viram que eu passei por 6 instituições na minha formação, contando com as que eu trabalhei, então são 7 ou 8, né? Que tem curso de ciências agrárias, agronomia e tal. Veja bem, nenhuma delas tem o que a rural tem, que é essa facilidade de você estar ali na sala de aula e ter o campo tão próximo, né? Aqui mesmo, essa fazenda experimental aqui da UNB, ela fica a 20 quilômetros da sede da universidade. Então, é uma dificuldade tremenda para a gente tem que programar o ônibus, então tem que aproveitar bem o dia. Quando vai para lá, tem que passar o dia inteiro fazendo aula práticas, tá? Então, aqui a gente dimensionando máquina para aplicar adubo, então a gente põe um aluno mesmo para se envolver e relacionar a teoria com a prática. Não pode ser só a prática dissociada da teoria. Essas duas coisas têm que ser muito bem interligadas, tá bom? Aqui já mostrando um outro lado, que isso eu trago desde a rural, que é o envolvimento com muita gente, muito aluno, muito orientado. Os colegas às vezes criticam, nossa, Cícero, como é que você dá conta? Essa é uma determinação minha de vida. Tem que ter gente, tem que ter envolvimento, tá? Então aqui eu tenho alguns desses grupos, alunos de graduação e da pós-graduação. Anualmente a gente se encontra aqui com os familiares deles, mas é sempre envolvido em alguma atividade de pesquisa, que essa é o meu campo principal. Só para vocês terem ideia, eu coloquei alguns números aqui, ó, desse envolvimento, tá? Então, hoje eu já, nesses 12 anos da UNB, já são 15 dissertações de mestrado que eu orientei, 8 teses de doutorado, 3 supervisões de pós-doutorado, 46 trabalhos de conclusão de curso e 50 trabalhos de iniciação científica. Às vezes enlouquece a gente, é trabalho demais. Ler, orientar, não é fácil. Mas eu prefiro assim, eu prefiro tendo gente do lado, tá? Agora falando um pouco, porque obviamente que os colegas que se formaram aí ao longo dessas décadas na licenciatura, eles tomaram rumos, caminhos diversos. Vocês vão ver isso ao longo dessas palestras, né? Isso que é o interessante, eu achei sensacional essa iniciativa dos professores, que é dizer assim, olha, 60 anos, mais de 50 anos depois do curso, o que é hoje? O que os profissionais estão atuando hoje? Então, no meu caso, vocês vejam que eu não tenho a experiência, por exemplo, de ter ido para a Escola Agrícola, o Instituto Federal, que é, vamos dizer assim, o principal escopo do nosso curso. É onde nós temos o maior número de colegas lá. Mas a academia, o ensino superior também é uma grande oportunidade para o curso de licenciatura em Ciências Agrícolas, tá? Hoje eu converso com vários, lá na UNB nós temos o professor Elcio, que também passou pela licenciatura em Ciências Agrícolas, e hoje é um professor lá da fitopatologia, e vários outros, tá? Então, no meu caso, eu tenho focado no estudo, na pesquisa, em 3 linhas, tá? Então, vou só falar um pouquinho para vocês, para mostrar que a licenciatura dá essa base que você complementa depois com a pós-graduação, tá? Então, a matéria orgânica do solo em sistemas de manejo sustentáveis é uma dessas linhas. A gente vai se adaptando também. Deixa eu pegar uma água aqui, que a garganta está seca. A gente vai também vendo a realidade das
regiões, das cidades onde a gente vai trabalhar. Então, eu fui parar no meio do Cerrado, na região central do Brasil, e eu lembro que eu andei 300 quilômetros em direção à Bahia, o oeste da Bahia, e eu via, na época de preparo do solo, aquela poeira do solo, né? O preparo intenso do solo nessas áreas, são 300 quilômetros andando, com a mesma realidade naquela época, 20 anos atrás, e eu, então, falei, não, aqui é hora de focar na matéria orgânica, é hora de focar no não revolvimento do solo, é hora de focar em sistemas agrícolas que você não revolva e que tire aquele cenário da monocultura. Incrementar culturas nessa região, e assim eu fui estudando através da matéria orgânica nesses 20 anos. Então, a gente tem experimentos na fazenda da UNB, esse é um deles, né, que a gente tem a glicídia. Isso é uma demanda de produtores de ovinos da região, tá? A gente tem, então, um sistema integrado com grão, pasto, né, e a forrageira leguminosa. Então, nessa área, a gente já está estudando há 6 anos. A gente estuda, por exemplo, aplica o N15 para estudar a ciclagem de nitrogênio nessas áreas. Então, faz diversos trabalhos, sempre focado nessa linha aí de sistema integrado de produção, tá? Uma outra linha que eu tenho trabalhado aí nos últimos 6 anos, aí é uma demanda que a CAESB, que trata o lodo, a água e o lodo aqui no DF, trouxe para a universidade, e eu me empolguei com essa demanda, que é um problema que a gente tem que resolver na pesquisa, que é tornar resíduos difíceis, de difícil manejo, né, em resíduos, em materiais fertilizantes que possam ser usados na agricultura. Então, nós temos o caso do lodo de esgoto, né? Só aqui no DF, são 400 toneladas por dia de lodo produzido. E esse lodo vai todo para um terreno vazio, largado, porque não pode ser usado na agricultura, principalmente por problemas ligados a patógenos e contaminantes. Então, quando deu essa missão para a gente, eu tive essa ideia de, então, aplicar a pirólise, né? Que a gente faz um carvãozinho do lodo. É com a mesma ideia que se faz o carvão para churrasco, tá? É um ambiente fechado, em que a combustão você não tem perda de carbono. Você preserva o carbono e os nutrientes ali. Então, a gente tem trabalhado muito nisso, e para isso a gente pega o resíduo de frigorífico, que é muito difícil de manejo, né? E aí aplica isso em um forno adequado, tem diferentes tipos de fornos, né? E a gente gera 3 produtos: o gás, que pode gerar energia, o óleo, que pode gerar energia, e a parte sólida, que é o carvãozinho. Então, é esse carvãozinho que é um fertilizante que a gente está estudando, tá? Para vocês terem uma ideia, eu já estou há 8 anos nesse trabalho, é um experimento que eu posso dizer assim, é o único com esse biochar de lodo de esgoto no mundo, porque eu acabei de chegar do exterior, eu vi apresentações do mundo inteiro e todos os trabalhos são feitos de curta duração, ou num vaso, ou em áreas pequenas, e nós não, nós aplicamos aqui toneladas. Nós levamos 1 ano e meio para produzir esse fertilizante à base de carvão, tá? Esse carvãozinho. A gente chama de biochar. E aí foi surpreendente os resultados, né? Nesses 6, 7 anos, faltar um pouco. Então a gente aplicou em larga escala, e a gente vê aqui onde não aplica o biochar e com a aplicação do biochar. Ele realmente preserva todos os nutrientes que o lodo tem, só que sem nenhum micro-organismo e com os teores de metais pesados todos absorvidos na superfície desse carvão. Então não fica disponível para a planta, tá? Isso a gente vê aqui a produção, né, com o biochar, aqui comparando com o NPK, um NPK aplicado, né, um adubo fertilizante mineral perfeitamente, nas doses certas, mas nós conseguimos só com carvão, com biocarvão, produzir milho com 10, 11, 12 toneladas de milho, igualzinho o NPK, aplicando esse carvãozinho aí, que tem todos os nutrientes, menos o potássio. O potássio é o nosso limitante. Então, ao longo do tempo, a gente percebeu isso, tá? E aí, quando percebeu isso, a pesquisa é assim, você vai, em cima dos problemas, você vai tentando encontrar soluções, né? Então, a gente começa primeiro, a gente viu que tem
várias e várias funções esse carvãozinho. Então, a gente aplicou isso, por exemplo, agora eu tenho um aluno no doutorado mostrando que ele controla fungos patógenos do solo de diversas culturas, tá? Por diversos mecanismos. Então, a gente tem aqui já mostrando isso em experimentos, controle de doenças do solo, tá? A gente mostra também que a aplicação desse carvãozinho, ele adsorve, ele deixa o nitrogênio, por exemplo, numa forma que não fica disponível para a atmosfera para gerar gás de efeito estufa, como o óxido nitroso. Então, a gente já mostrou também que tem esse papel ambiental, né, de reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Então, é uma tecnologia que tem tudo para ser incorporada no sistema produtivo com os seus grandes benefícios. A gente tem, por exemplo, o pessoal da engenharia florestal, vários trabalhos aqui, ó, mostrando, olha como que produz mudas, tá? Aqui a eritrina, uma leguminosa, e você tem a imagem pequena, mas aqui é só o lodo, e aqui atrás é o biochá de lodo. Então, realmente, esse carvãozinho, ele tem benefícios múltiplos em várias áreas do solo e da agricultura, tá? E esse trabalho, ele depois a gente concluiu que ele falta potássio, porque durante o tratamento da água, lá na estação de tratamento, o potássio, como ele não faz parte de nenhuma estrutura na planta, como nitrogênio, carbono, ele sai. Então, ele sai junto com a água, volta para o curso d'água, tá? E a parte do lodo fica enriquecido em fósforo e nitrogênio, mas fica pobre em potássio. Então, agora, nós estamos com um estudante de doutorado pesquisando a fundo, gerando, né? Nós conseguimos desenvolver uma maquininha na universidade para granular e fazer um biocarvão, um organomineral. É um fertilizante que você um fertilizante que você vê, você consegue enriquecer a matriz orgânica, que é o biochar, com o nutriente que você quiser. Então, hoje a gente consegue aqui, ó, fazer esse grânulozinho, tá? Que a gente já acabou de depositar a patente, tá? desse biocarvão, desse biochar enriquecido em potássio. A gente consegue fazer isso com rochas ricas em potássio, tá? Então, pega, por exemplo, rochas que têm potencial para ser aplicado como fertilizante de potássio e mistura com o biocarvão e aí sim produz o organomineral enriquecido. A gente desenvolveu a máquina, fez o que a indústria faz e está agora testando como é que isso é liberado para as plantas, tá? E esse trabalho, eu fui selecionado para ir fazer um pós-doutorado exatamente nisso. E aí lá a gente aprofundou os estudos nessa área aí, lá na Universidade Tecnológica de Melbourne. Vocês estão vendo aí? E também para mostrar para vocês, tá, gente, que saindo lá do interior do Ceará, é possível, sim, alcançar o mundo, qualquer lugar do mundo, conversar, apresentar, discutir ciência, discutir conhecimento com qualquer pessoa no mundo, com humildade, claro, e a mensagem é possível, você chega onde quiser, tá? Com honestidade, com humildade, agora, muita dedicação, tá? Muita dedicação. Uma terceira linha e última, Tassi, tá? É a linha ligada à matéria orgânica, como que a matéria orgânica interfere na redução das emissões de gases de efeito estufa. Então, a gente tem parcerias com colegas das Embrapas, aqui nós temos a Embrapa Cerrados, que é do lado lá da UNB, e a gente tem estudantes de doutorado que vão lá e, sob a nossa orientação e dos colegas da Embrapa, a gente instala essas câmeras e a gente consegue, câmaras, né? A gente consegue medir quanto de gás que sai em determinados sistemas agrícolas. Então, a gente já tem trabalhos publicados nas principais revistas mostrando que sistemas conservacionistas reduzem as emissões de óxido nitroso, né? A gente mostrou aqui, por exemplo, um dado super interessante nesse trabalho aqui,
que mostra que o cerrado nativo, do jeito que está lá, ele passa o ano inteiro e a emissão de óxido nitroso às vezes é zero, ou às vezes é negativo, ou seja, ele, ao invés de emitir, ele sequestra, tá, nitrogênio e não emite esse tipo de gás poluente. Então, quando passa para áreas agrícolas, aí a gente vê o impacto disso. Tá? São quilos e quilos dos fertilizantes aplicados que vão para a atmosfera na forma de um gás extremamente agressivo. Então, essas pesquisas têm o envolvimento de muitos alunos e que a gente está muito feliz com poder contribuir com esses resultados, tá bom? E também uma outra atividade de extensão que a gente faz na universidade é receber os estudantes das escolas públicas. Então, a gente abre os nossos laboratórios para explicar isso que eu estou mostrando para vocês, dessas pesquisas nossas, a gente mostra para os estudantes da escola pública. Eu acho esse projeto, assim, eu sou empolgado e super entusiasmado com ele, porque a gente vê, eu já tive aluno que veio no ensino médio e depois voltou para a universidade para trabalhar com a gente já, e hoje já está no mestrado. Então, é uma função social também que a gente tem de divulgar o conhecimento também para os estudantes de ensino fundamental e médio, tá? E, para finalizar, a gente veio aqui no ano 2018, a gente teve aqui 20 anos depois da nossa formatura, né? Nos encontramos e fomos super bem acolhidos pelo professor Tassi, nosso amigo, tá? E pena que foi rápido, né, Tassi? Mas foi super legal, abriu até a casa dele, a gente ficou lá, e vocês estão vendo ele aqui em ação, até nos finais de semana está ele lá em ação. Então, foi muito agradável, muito legal, e isso, o curso, né? Aqui a gente tem o Hélio, que é outro grande colega nosso que ficou aí no Rio trabalhando, é carioca. O TC está aqui, ó, que eu falei para vocês, é um irmão, é meu compadre, veio de Brasília comigo para essa nossa visita, tá? E a gente aproveitou assim de forma sensacional, tá? Eu agradeço imensamente essa oportunidade e eu acho que eu já falei demais, porque tem um colega, Leonardo, que vai falar, e nós estamos lá na Universidade de Brasília, aberto para quem quiser parceria e o que for necessário, a gente está lá totalmente à disposição na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária e de portas abertas para vocês. Muito obrigado, professor Tassi, professora Fabiana, e vou ficar aí à disposição para o que tiver esclarecimentos, tá bom? Eu que agradeço, Cícero, a sua participação, foi maravilhosa. Agora você pode tirar a sua apresentação, não sei se o Leonardo pediu para... Vai botar alguma apresentação, Leonardo, ou vai só falar? Não, Tassi, eu não coloquei uma apresentação, não. Nós vamos usar a nossa memória aqui Tá e ótimo, conversar com o pessoal. isso é uma escolha de cada um, ok? Leonardo, a palavra, já vou te passar a palavra. Cícero já tem perguntas ali no chat, ao lado, e aí você pode ver que tem gente interessada em saber mais coisas, você pode deixar alguns contatos ou linkar algumas dos seus trabalhos para que eles possam pesquisar mais. Até eu me interessei por esse tal de biochar, mas isso é outra conversa que a gente conversa. Leonardo, agora é contigo. Seja bem-vindo de volta à universidade, se apresente aí para os nossos ingressantes. Muito bem, bom dia aí, pessoal, bom dia a todos. Bom dia aí, Cícero, prazer em conhecê-lo. Na verdade, quando eu entrei na licenciatura, você já tinha saído, né? Parabenizar o Tassi e a Fabiana pela iniciativa. É sempre muito bom a gente ouvir, rever e falar da nossa querida rural, né? Você foi muito perspicaz na colocação. Eu conheço, como você também deve conhecer, e vários outros colegas devem conhecer, outros campos, outras instituições, mas nada é igual à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela é uma universidade ímpar, diferenciada, e uma das coisas que eu acho mais interessantes e importantes que os futuros colegas que estão aí nos ouvindo precisam aproveitar muito é essa convivência.
Na rural, a gente vivencia a universidade no seu todo, né? Aqueles que moram ou que vão morar lá dentro têm uma intensidade maior, né? E eu, muitos anos da minha vida aí acadêmica, eu morei lá no M2 323, não era a Vieira Solto, que ele estava ali no meio, mas foi uma experiência assim, incrível para a minha formação como pessoa, como vida. E até mesmo aqueles que vão lá, assistem as suas aulas e retornam pela proximidade da sua casa, também tem uma experiência muito, muito enriquecedora. Então, isso, se a gente pudesse aqui dar uma dica para vocês, vivenciem essa instituição, esse momento, essa oportunidade que vocês têm, porque realmente vai ser um diferencial na vida profissional, na vida pessoal de todos vocês. Eu entrei na Rural em 1994, no curso de agronomia. Eu sou da turma de 94 primeiro. Eu sou filho de agricultor, meu avô tinha uma propriedade em Piraí, que está muito próximo aí de Seropédica, então eu vivi e cresci na fazenda. E fiz o colégio agrícola em Pinheiral, que hoje é o Instituto Federal. Então, a minha vida sempre foi voltada para a agricultura. Apesar do meu pai não ter sido, a formação dele não é em agricultura, mas ele sempre estava na fazenda, mas ele fez engenharia metalúrgica e foi engenheiro por muitos anos. Mas ao longo do curso de agronomia, eu cursando, eu via que faltava alguma coisa para realmente definir aquilo que eu gostaria de fazer. E nesse período, eu acho que talvez eu deva ter sido o monitor mais antigo de mecanização lá do Instituto de Tecnologia, porque de quando eu entrei, eu sempre fui monitor com o saudoso Mauro Meza, depois com o saudoso... fugiu o nome aqui, meu Deus, eu vou lembrar dele. E depois ficou o professor... A gente vai ficando velho e vai esquecendo um pouco das coisas. Mas eu fui monitor nesse período, né? O Jacinto foi meu orientador há muitos anos e acho que o Varela ainda é professor lá até hoje, né? Então, inclusive, com muitos alunos que na época passaram pela disciplina, eu já encontrei eles fazendo pós-graduação. Inclusive foram meus alunos na pós-graduação aqui no Ceará. Que eu fiz o processo inverso, viu, Silvio? Você saiu do Ceará para o mundo, eu vim do mundo do Ceará. Então, nós fizemos aí uma troca, né? E foi muito bacana isso. Então, eu fui muitos anos na agronomia e depois na licenciatura. E naquela época eu era instrutor do Senar também, de mecanização, então as máquinas sempre tiveram presentes e estão presentes na minha vida até hoje. E aí eu decidi, então, que eu queria ser professor, que a minha vocação era o ensino, era a docência, né? E na agronomia a gente não tinha essa perspectiva, ou a formação do curso de engenharia agrícola não dava esse complemento, né? que eu achava que era necessário. E então, em 99, eu fiz o vestibular para a licenciatura em Ciências Agrícolas e entrei na turma de 99 primeiro. E aí comecei, então, a cursar a licenciatura e me identifiquei muito com o curso. E então comecei a fazer. Como eu morava em Barra do Piraí, que também é muito próximo da Rural, eu passava a semana na Rural, morava lá no 323, e final de semana eu ia para casa. E aí fui cursando, né? A minha irmã formou na Rural em Biologia, meus primos formaram, um formou em Educação Física, tem várias pessoas da família que passaram por aí. E aí, no decorrer desse período, né, se não me falha a memória aqui, no ano de 2002, eu já faltava poucas disciplinas aí para concluir o curso, e eu tive um período na vida de revolta, digamos assim, né? Eu não trabalhava, só tinha monitoria, que eu me lembro até hoje, que era R$171 que a gente ganhava como monitor. E quando eu fui fazer o mestrado, passou para 981, achei que eu estava rico, de tanto dinheiro que a gente não tinha, né? São essas vivências que a gente vai guardando
na nossa vida que nos fazem pessoas melhores. Então, eu resolvi que eu tinha que trabalhar para ter um dinheiro, né? Para ter recurso, enfim, e abandonei o curso. Saí do curso e, por incrível que pareça, eu não fui trabalhar em nada da área agrícola. Eu fui ser reparador de telefonia. Eu instalava telefone. Vocês veem andando aí na rua, aquele pessoal com as escadas trepadas nos postes, era aquilo que eu fazia, né? Lógico, profissão digna, como todas as outras, mas eu queria um desafio, além da situação de sair, de ter um trabalho, primeiro emprego, né? E eu queria um desafio. Então, eu aprendi a mexer com aquilo e arrumei uma vaga lá em Piraí, para trabalhar lá em Piraí, naquela época era Telemar ainda, não era nem Oi, né? E aí, então, eu comecei a trabalhar com isso. E fiquei mais ou menos uns 8 meses. E aí estava contente, estava ganhando, não era lá um grande salário, mas pelo menos aquele desafio que eu tinha me colocado de fazer algo que eu nunca tinha feito estava dando certo. E aí um belo dia, eu me lembro disso muito bem, porque essa passagem foi um grande diferencial na minha vida. Eu estava numa linha rural, tinha quilômetros e quilômetros de fio para estender, e sozinho lá fazendo esse trabalho, e eu parei o meu carro que estava atrapalhando a passagem. E eu não sei se hoje tem, viu, Tassi, mas naquela época a gente tinha aquele selozinho que colocava no para-brisa do carro para identificar o selo da Rural, né? Você colocava lá no para-brisa. Então, o meu Fusquinha tinha esse selo lá. E aí veio uma pessoa de carro, não me lembro mais o nome dela, e como meu carro estava atrapalhando, ele parou o carro, aí eu vi, fui descer, falou, não, vai demorar muito? Eu disse, não, já estou terminando. Então, não, pode terminar que eu aguardo aqui. E o cara ficou lá esperando. E aí, quando eu desci da escada, o rapaz olhou e falou, você, por acaso, tem algum vínculo com a Rural? Eu estou vendo um adesivo aí no seu para-brisa. Eu falei, eu fiz eu estava cursando licenciatura e ciências agrícolas lá e resolvi parar o curso e hoje estou trabalhando. Aí o rapaz olhou para mim, mas tem certeza que realmente você fez uma boa escolha na sua vida? Nada contra com as suas opções, mas por que você não termina a universidade? Tenho certeza que você vai conseguir aí com a sua formação uma coisa melhor para você. E aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu falei, rapaz, o cara tem razão, né? Não justifica eu faltando 4, 5 disciplinas, né? Não desmerecendo a profissão, mas fazer o que eu estou fazendo. E aí eu abandonei aquilo e voltei, e aí a partir daí as coisas realmente ficaram claras. Aí eu terminei a licenciatura. Nesse período, o meu avô faleceu, então era uma pessoa que eu tinha uma referência muito grande, e acabei colando grau, não colei com a turma, colei o grau com o reitor, na época era o professor José Antônio, e colei o grau então em 2004 primeiro, terminei a faculdade. E na sequência, eu fiz o concurso para professor substituto, aí na Rural, e lógico, para mecanização, né? Então, fui professor de mecanização no período de 2004 e 2005, que era um contrato de 1 ano, prorrogável para mais um ano. E aquela bagagem toda que a gente aprendeu, que a licenciatura me deu, foi fundamental para consolidar a carreira de possível professor, né? E aí, quando eu entrei no concurso, e aí então eu defini, não, agora eu vou ser professor. E agora o que precisa para ser professor? Bom, eu preciso fazer um mestrado e eu preciso fazer um doutorado, né? Naquela época, isso em 2004, os concursos ainda não exigiam titulação de doutor, mas era no mínimo de mestre. Hoje a legislação exige que seja doutorado, e se não havendo ocupação, pode abrir de novo, mas pode descer, mas naquela época não tinha que ser no mínimo mestre. Então, e agora? Onde é que eu vou fazer pós-graduação, mestrado, doutorado na área de máquinas? Porque para mim só interessava se fosse na área de máquinas. Aí comecei a procurar. E naquela época,
o Instituto de Tecnologia tinha professores que tinham aposentado, professores que tinham saído para pós-graduação, então estava recebendo vários concursos para substituto das mais diversas áreas. E aí entrou um colega da irrigação, que começou também a dar aula lá. E aí um belo dia, a gente almoçando ali naquela cantina do IT, conversando com ele que eu queria fazer o meu mestrado, né? E a única opção que eu tinha encontrado era no campus em Campos, né? Na universidade lá em Campos, mas não era muito voltado para o que eu queria. E aí a gente almoçando, ele comentou: olha, Leonardo, por que você não procura lá em Botucatu? Eu falei: mas aonde fica isso? Que era na Unesp, lá em Botucatu, no interior de São Paulo. E aí tinha um professor lá, que é o professor Kleber Lanças, né? E aí a gente fez o contato, para resumir um pouco da história. Então, em 2006, eu comecei a fazer o mestrado lá na Unesp, em Botucatu. Só que naquela época tinha um grande problema, não tinha bolsa no início. E eu não tinha como me manter sem nenhuma renda lá em Botucatu. Então, o que eu combinei naquela época? Eu ainda era professor na Rural, então eu concentrei as minhas aulas do mestrado, segunda, terça e quarta, e aí o que eu fazia? No domingo à noite eu pegava o ônibus lá em Barra do Piraí, para a rodoviária de Volta Redonda. De Volta Redonda eu pegava o ônibus para São Paulo. De São Paulo descia na rodoviária do Tietê e pegava outro ônibus ou metrô para uma rodoviária intermediária, e de lá pegava o ônibus para ir para Botucatu. Então eu saía de casa às 8 horas da manhã e chegava em Botucatu 11h30, se não atrasasse meia-noite. Então, aí arrumei uma república lá para ficar. Segunda de manhã eu assistia a aula, segunda, terça e quarta do mestrado. Na quarta, 6 horas da tarde, eu pegava de novo o ônibus para a rodoviária de São Paulo. E aí eu não sei se ainda tem, a Aviação 1001, tem um ônibus que vem de São Paulo, ele para exatamente na frente do portão da Rural. E aí eu pegava esse ônibus. Quando dava 5h30 da manhã, eu descia, na quinta-feira, eu descia ali na frente do P1, né? E aí eu já tinha a rapaziada lá do alojamento, deixava um colchonete para mim, eu ia dormir um pouquinho, tomava um banho e aí dava aula de 9 horas da manhã na quinta até as 5 da tarde, na sexta de 9 às 5 da tarde, saía na sexta-feira, pegava o ônibus para Piraí, de Piraí para Barra do Piraí, de Barra do Piraí para Vargem Alegre, que é a minha cidade natal. E essa história aí foram 6 meses fazendo isso, porque o que eu ganhava de salário lá na Rural, como professor substituto, pagava as despesas de bancar lá o meu mestrado. E aí, com 6 meses, então, saiu a minha bolsa, e aí eu rescindi o contrato de substituto e fiquei o tempo todo. Então, essas dificuldades, eu acredito que tantas pessoas passaram por isso, né? E é um pouco da história, né? Então, isso é importante. E aí, depois que a gente começou, né, nós fizemos aí o mestrado, já engatamos no doutorado, né, e em 2010 surgiu, então, o concurso aí para a Rural, como professor efetivo. E aí eu prestei o concurso, era uma vaga direta, uma segunda vaga posterior, passei em segundo lugar. E na sequência desse concurso, eu estava aguardando ser chamado, porque o primeiro já tinha tomado posse, surgiu o concurso aqui no Ceará. E confesso que eu não conhecia Fortaleza, não conhecia a Universidade Federal do Ceará, não sabia de absolutamente nada. E o concurso aqui foi interessante, porque ele abriu, não teve ninguém inscrito para a área de mecanização. E um professor aqui fez o seu doutorado lá em Botucatu, e então ligou para o meu orientador na época, né, e falou com ele: olha, você não tem ninguém que possa vir fazer o concurso aqui?
E aí o Kleber, então, falou comigo. E eu achei muito estranho, porque não teve, na primeira etapa, né, não teve ninguém inscrito, e a pessoa fazendo tanta questão que vem, eu falei, deve ser uma coisa de doido essa universidade, que ninguém quer ir para lá. E aí é uma coisa importante, né? As dificuldades, tanto no concurso da Rural, como no concurso aqui, que era a problemática que tinha com a formação de licenciado. Eu não sei se isso ainda existe, porque eu não acompanho as questões de concurso, mas a gente tinha uma restrição muito grande, porque quando abria concurso na área da agronomia em geral, ou era engenheiro agrônomo, ou era engenheiro florestal, e excluíam o licenciado. E aí, quando faziam a titulação que a pessoa tinha, né, a formação inicial, que era a graduação, se não tivesse áreas afins ou escrito licenciatura em ciências agrícolas, a gente não podia participar. E isso era terrível, porque você impedia, né, a competição sadia entre as outras áreas que têm uma formação similar. Né? E depois o Tarci até pode falar um pouco se isso ainda existe. Né? E na época, quando o concurso da Rural estava para ser implementado o edital, a única coisa, me lembro muito bem, a única coisa que eu pedi ao Jacinto, ao pessoal, falou, me deixem participar do concurso. E para vocês me deixarem participar do concurso, vocês têm que colocar lá que a licenciatura em ciências agrícolas, ela pode fazer o concurso. Porque senão vocês vão fechar a porta de pessoas que querem tentar e do curso que a universidade tem vanguarda, né? E aí isso também foi a mesma coisa aqui do Ceará, quando o professor aqui, que era o professor Renildo, falou com o Kleber, eu liguei para ele e falei, o edital permite que a minha formação, eu sou licenciado em ciências agrícolas, permite que possa fazer? E aí, Léo, não tem, agrônomo, então ou você coloca ou áreas afins, porque senão eu vou gastar dinheiro à toa, eu não vou ter condições de aprovar, porque na hora que eu for tomar posse, a minha graduação, então isso era um grande problema naquela época, né? E eu espero que isso tenha sido corrigido, essa limitação que existia. E, na verdade, os cursos, né, dentro dessa área eles são muito similares. No final, que você tem um foco mais voltado para a docência, mas o próprio licenciado pode fazer e pode não só ser professor, né, ele pode ser pesquisador, ele tem um campo aberto como tem o agrônomo e etc. Então, isso foi, digamos, uma dor de cabeça que eu tive aí nesse processo. Então, em 2010, eu estava aguardando aí o chamamento da Universidade Rural para tomar posse na vaga, e eu vim fazer esse concurso aqui. E quando cheguei aqui, eu não conhecia a cidade de Fortaleza, né, e não conhecia a Universidade Federal do Ceará. E a gente teve a oportunidade eu vim um dia antes para conhecer, e conhecemos a instituição, e conhecemos principalmente o setor de mecanização. E eu confesso que eu me surpreendi muito pelo tamanho da instituição, pela estrutura que existia, porque isso era uma coisa que a gente, viu, Cícero, talvez você também tenha essa impressão, a gente que mora aí no Sudeste, no Sul, ainda tem um estigma muito grande pelo Nordeste, porque eu naquela época, é o que eu via na televisão, é o que eu via no noticiário, que o Nordeste era o grande exportador de mão de obra, que aqui só tinha seca, que não tinha água. E quando eu cheguei aqui, esses anos todos que eu estou aqui, o Nordeste, o Ceará aqui, por exemplo, que é a nossa terra, é um dos maiores exportadores de várias culturas. Nós temos tecnologias aqui que a gente não vê em grandes centros produtores de grãos, por exemplo. Nós iniciamos agora uma das maiores colheitas de trigo do Brasil todo, batendo recordes que nem no Rio Grande do Sul, nem na sua região aí no Centro-Oeste existe. Então, isso foi um choque, né? E um choque positivo, para desmistificar essa história de que o nordestino é aquele cabra que só sabe trabalhar. Não, aqui tem muita riqueza, tem muita tecnologia, e algo assim que me surpreendeu. Como também quando eu cheguei aqui,
eu falava que era do Rio de Janeiro, o pessoal perguntava se eu andava com colete à prova de bala, porque na televisão só passava tiro, né? Eu falei, também não é assim. Então, às vezes, se a gente ficar muito bitolado a essas coisas que a mídia nos passa, a gente cria estereótipos que, na verdade, não existem na realidade. Então, o Rio de Janeiro não é só bala e o Nordeste também não é só seca. A gente tem muita agricultura aqui, tem muita coisa. Então, quando eu vi essa realidade e a estrutura que existia aqui, que eu não tinha na rural, né, foi fácil fazer a opção. Então, eu me lembro até hoje, porque essa data é muito marcante, foi no dia 22 de junho de 2010, que é o meu aniversário, eu fiz a última prova, que foi a avaliação de currículo, e recebi o resultado, que tinha sido aprovado. E nesse mesmo dia, à noite, quando eu liguei para casa para comunicar aos meus pais, minha mãe me disse que tinha chegado a correspondência da Rural, me informando que eu tinha 30 dias para me apresentar para tomar posse. Então, dentro dessa estrutura, né, que a gente encontrou na universidade, e a praia não teve nada a ver com isso, a praia é só o plus, né, mas foi a estrutura, as condições de trabalho que eu encontrei, e aí então eu tomei a decisão de vir para a Rural, de vir para a Universidade Federal do Ceará, a quase 3 mil quilômetros de casa, e não ir para a Rural, que estava a 100 quilômetros de casa. E hoje o nosso parque de máquinas aqui, da área de mecanização, é um dos melhores de todas as instituições que a gente conhece, pela quantidade de equipamentos de variedades e equipamentos novos. Então, eu estou muito bem servido, e Deus foi muito bondoso, né, comigo. E naquela época eu estava terminando o meu mestrado, o doutorado, eu já estava com a tese pronta, faltando só mesmo definir para onde eu iria. E aí, então, vim aqui, e esse mês agora eu completo 10 anos de Ceará, no dia 20 de outubro de 2010. O tempo passa muito rápido, né? Parece que foi ontem que eu estava lá no bandejão, né, fazendo aquelas batidinhas lá na bandeja, gritando bicho, né, para a rapaziada que estava entrando, aquela bagunça que é prazerosa, né, tomando aquela água ali nos trailers que ficam ali entre o RU e o alojamento, né, aguardando as aulas das 2 horas da tarde lá na sala de estudos. Então, a gente, quando começa a conversar, né, Cícero e Tassi, vai passando um filme, né, na cabeça da gente. Agora, uma coisa que eu sinto muito é de não ter, e eu procurei já nos meus arquivos, nos meus guardados, fotos daquela época. Eu não consegui achar, porque naquela época o celular que existia era o tal do tijolão, que era o Motorola. E quem tinha aquele celular era rico, né? Não era para nós. Então, e o que existia eram as máquinas de retrato, né, com filme de 36 poços, que a gente também não tinha. E aí depois, no final, quando eu estava já saindo, que foi lançada aquela Sony digital, aí já era um mundo diferente. Então eu tive muito pouco. Eu não encontrei nenhum registro, mas as memórias elas são muito fortes, né? Pela convivência que a gente teve. E a gente se envolveu com várias atividades. Nós criamos lá aquele grupo Semeando Desenvolvimento. Fizemos plantio aí na frente do ICHS, atrás daquele prédio vermelho, e saímos plantando feijão para tudo quanto é lugar na rural. Depois não conseguimos colher, porque aprendemos na prática que não adianta você ter muita terra plantada se você não tem máquina para colher. Fizemos feijoada, tinha o Tiquitita, né? Os barzinhos lá do 49, que às vezes, então é muita coisa que passa, que quando a gente fecha o olho e olha o que a gente já viveu e chegar onde chegou e ver os meninos que estão começando agora, é muito bacana. E aqui na Universidade Federal do Ceará, eu criei em 2012, né, o nosso grupo de pesquisa, né, que é o Laboratório de Investigação de Acidentes aí com Máquinas Agrícolas. Mas antes, em 2010, então eu voltei, tomei posse, e em fevereiro eu voltei e defendi o meu doutorado, então já defendi o doutorado como professor, e em 2012 nós fundamos o laboratório. E o laboratório hoje, nesses 10 anos, é a principal referência, que a minha linha mais forte de pesquisa é a parte de prevenção de acidentes com máquinas agrícolas.
Eu também tenho uma outra linha de pesquisa, que é a parte de eficiência energética, ensaio de máquinas, ensaio de tratores, mas eu tenho dedicado mais à questão de ergonomia, segurança e prevenção de acidentes. E o nosso laboratório é a referência hoje a nível nacional desses acidentes. Então, a gente consegue quantificar e tem um banco de dados muito robusto para mostrar essas problemáticas que a gente tem com as máquinas aí no campo, os acidentes que acontecem, que são muitos. E aí, em função disso, são algumas dezenas aí de orientações que já foram feitas de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, iniciação científica. E hoje a gente orienta aqui no programa de pós-graduação em Engenharia Agrícola, o meu departamento é Engenharia Agrícola, mas nós não temos o curso de Engenharia Agrícola. O curso aqui é Agronomia e Zootecnia, e a gente orienta esse pessoal no nosso programa, e recebe várias pessoas aí do Brasil. Uma coisa interessante que nesses anos todos, pelo menos no início, foi algo que me chamou muita atenção, que aqui não tinha problema de recurso, outras universidades passavam por problemas aqui, a gente, por um bom tempo, os recursos sempre foram fartos, projetos, sendo implementados. Agora não, agora a gente vive, não é nem mais o tempo da vaca magra, não tem a vaca, na verdade, não tem nem mais a vaca, mas no início aí uns 8 anos atrás, aí as coisas estavam um pouco mais fáceis para a educação. Então, a gente conseguiu evoluir muito, e desde 2016 eu sou bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq, e isso acaba impondo a gente um trabalho muito forte aí na questão da pós-graduação e da pesquisa, porque se a gente não tiver a publicação, não renova, e a bolsa acaba sendo uma fonte de recursos para investir na própria pesquisa. Fora o que a gente tira do bolso, Cícero e Itaci, para poder fazer com que as coisas aconteçam e que os nossos alunos possam ter o mínimo de qualidade possível. Então, e aí nós vamos agora fazer 10 anos de universidade. Me casei aqui no Ceará, minha esposa é cearense, então eu estou muito feliz, muito contente. Eu vou sempre ao Rio de Janeiro, e toda vez que eu vou ao Rio de Janeiro visitar meus pais, eu passo pela Rural. Então eu saio ali do aeroporto, alugo o carro, entro ali por dentro para sair lá em Seropédica e dou uma voltinha, vou lá no departamento. Enfim, a gente nunca esquece, e sempre tem que passar aí para pelo menos matar um pouco da saudade. Eu nunca consegui uma agenda para participar dos encontros, O Colégio Agrícola também sempre faz os encontros, e nunca deu certo, mas eu espero que ainda dê certo eu participar, apesar da minha turma, eu ter tido contato muito pouco, porque a gente saiu de um curso para outro, então a gente acaba se perdendo um pouco aí nas turmas, mas foi assim uma experiência muito boa. Então, o que eu tenho para deixar para vocês que estão aí começando é que aproveitem a oportunidade. A vida é cheia de fases e a gente tem que aproveitar ao máximo as fases que a vida nos dá, porque essas fases depois elas não voltam, Então, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e o curso de licenciatura em Ciências Agrícolas que vocês têm a oportunidade de estarem cursando, aproveitem ao máximo isso, porque além do conhecimento e do embasamento que vocês vão ter, que vão levar para o resto da vida, o aprendizado de vida, a convivência que vocês terão com seus colegas e com essa instituição, eu sou capaz de apostar aqui que 99%, porque parafraseando aqui o Wesley Safadão, que o Cícero conhece, que é um cantor, vocês também, que é o cantor aqui do Ceará, que tem sempre aquele 1% vagabundo, mas 99% vocês não vão encontrar em nenhuma instituição federal do Brasil. A Rural realmente é uma instituição diferenciada que forma pessoas além de formar o conhecimento. Então, aproveitem muito essa oportunidade, porque ela não volta, E isso vai fazer com que vocês sejam pessoas melhores
e profissionais com certeza capacitados aí, tanto para o ensino, quanto para a pesquisa, e quanto também para a gestão, né? Tem muitos colegas egressos aí que estão gerindo empresas públicas, empresas privadas, na parte de gestão, na parte de ensino, na parte de pesquisa, enfim. Aproveitem. E era isso, viu, Tarci, que eu tinha aí para colocar para o pessoal um pouco de saudosismo aí dessa caminhada, né? E é muito gratificante ouvir os relatos, conhecer os colegas que a gente não conhecia, ter o prazer de ver e reviver essa memória que é muito boa. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a presença de vocês dois, Leonardo. Leonardo, sua aula já comigo já foi com o trator, né? Você trouxe o trator uma vez na aula da prática de ensino? Nós fizemos a prática de ensino com uma aula prática de máquinas. Esse eu me lembro muito bem. Era o BM 950. Mas foi muito bom te encontrar aí. Pois essa riqueza, né, de variedades que a licenciatura traz, né? O Cícero veio do Ceará, vai para Brasília, você veio do Rio, vai para o Ceará, e assim a gente vai se trocando e vai conhecendo o mundo e o Brasil, né? Eu que agradeço muito, acredito que agora os estudantes já estão trazendo assim, tendo umas visões melhores sobre o curso, né? Juntando os dois primeiros na semana passada, a gente já mostrou 4 linhas completamente diferentes de cada um e toda a riqueza das variedades que a gente tem. É muito bom ouvi-los novamente. Leonardo, eu lembro que você tinha um pouquinho mais cabelo, né, quando você estava aqui conosco. Cícero não tinha esse bigode, até ele mostrou as fotos dele bem novinho. Eu estou querendo chamar aqui a professora Fabiana, para ver se ela pode entrar, mas ela está com dificuldade, é mãe também, tem as crianças dela. Fabiana acho que pegou o interstício entre os dois aí, né? E também foi para a área de solo, foi fazer solo aqui na Rural. É a minha vice-coordenadora aqui, agora nessa segunda vez na coordenação do curso, então a gente está buscando trazer todo mundo de volta, aproveitando essa ferramenta que está cada vez melhor, né, essas videoconferências, né? E realmente os encontros presenciais, eles, além de custarem muito, também tem o problema de coincidir a agenda, né, de cada um de nós e a possibilidade de chegar, né, estarmos juntos. É claro que nada substitui um bom abraço presencial, né, um bom reencontro, mas também aqui eu fico muito feliz porque participei um pouco da vida de vocês dois. Lá o Cícero foi uma das coisas logo no meu início de carreira aqui na universidade, ainda como professor substituto, pegou a transição, eu chegando para ser professor efetivo, após o concurso, e o Leonardo me encontrou aqui. Você se formou em que ano, Leonardo? 2005 ou 2004? Eu formei em 2004 primeiro. Já estava como coordenador na primeira vez, né? Então, tá bom, isso é muito bom. Eu vou chamar agora os alunos para ver se tem alguma pergunta. Uma já pediu o Cícero para deixar seus contatos. Eu gostaria de falar ele um pouco mais, Cícero, você pode usar a palavra, Leonardo também, se quiser acrescentar. Os estudantes também, só de chamar eles para quem quiser abrir o seu microfone para poder falar. Ali, é que tem uma turma que é de introdução às ciências agrícolas, uma disciplina que eu criei lá no meu primeiro mandato, justamente para trazer o contato do coordenador com os estudantes do primeiro período e nesse contato também trazer os formados, os egressos que estivessem por aqui. Mas isso sempre teve a dificuldade de encontrar o egresso próximo, porque não tinha recurso
para simplesmente trazer vocês assim, não, vem cá, vem dar uma palestra aqui, eu te mando a passagem, vocês pagam deixa eu fazer aqui algum, né, no laço aqui. E aí a gente sempre teve essa oportunidade de falar diretamente para vocês, olho no olho, se tudo quiser. Eu quero deixar agora aberto para eles, se tiver alguma dúvida, pode abrir o seu microfone e fazer uma pergunta direta ou pergunta aos dois palestrantes de hoje. Tá? Mas eles ainda são tímidos. No dia... Ô, Tassi, Fala, filho. Pode falar. eu acho que, assim, enquanto os alunos vão ativando aí as perguntas, né? Só para... a primeira coisa é o seguinte, que meio criativo aí, hein, Leonardo? A Iveca, arroba UFC. Não tem como esquecer, né? O professor de marketing. E segundo é o seguinte, eu acho que você, Tassi, foi muito astuto e rápido em aproveitar essa, quer dizer, no meio da pandemia, no meio do isolamento, diante de tudo, o que a gente pode também, né, se utilizar? E aí, usar essa estratégia de colocar tanta gente, igual essa disciplina que você está fazendo, tanta gente como você diz, de tudo quanto é lado do país, né, com experiências diferentes, e aqui parece que a gente está, né, eu tomo meu café aqui, eu vejo vocês tomando aí não sei o que de você, quer dizer, a gente só falta mesmo dar aquele abraço, como você diz, mas é uma ferramenta, uma tecnologia que permite sim, a gente conversar e passar as experiências. Então, eu acho que você foi muito feliz na hora certa. Também estou aproveitando aqui, a gente criou um evento que chama Diálogos na FAB, né? E na mesma hora eu falei, cara, agora eu vou conseguir os colegas que estão longe. Porque os que estão perto é fácil, né? É fácil o colega aí que está aí em volta, no setor, né? Agora, você trazer, igual, 2 semanas atrás eu trouxe um professor, ele é brasileiro, mas ele está lá nos Estados Unidos. E ele falou, parecia que ele estava do meu lado na minha sala aqui, tá? Então, foi sensacional e eu acho que é uma boa essa sua estratégia, essa sua iniciativa, né? E a outra coisa que eu gostaria de falar, que eu complementar, é que o seguinte, eu lembro que quando a gente, na década de 90, né, a gente não tinha muito licenciado nas universidades. Muito poucos na Embrapa. Eu lembro que na Embrapa, aí na agrobiologia, você tinha a Vera, né? Era ela. E que era licenciada, né? E ninguém mais que eu me lembre. Então, hoje não. Hoje você vê, tem o GR, aqui na Embrapa, todas as Embrapas você tem licenciado. Uma outra realidade também que mudou é que as escolas agrícolas, quando passaram para institutos, hoje os institutos eles têm doutorado. Quer dizer, como preparar o licenciado hoje, né? Também para chegar e ir lá no instituto e trabalhar tanto com o ensino médio tecnológico quanto o ensino superior. Então, eu acho que cada disciplina dessa que a Rural dá. Eu lembro bem, por exemplo, eu fiz todas de solos, porque eu já queria seguir a carreira de solos, né? Professor, eu queria ser professor, nunca abri mão disso, mas eu queria ser professor de solos, e hoje eu estou realizando esse sonho. E eu lembro que você tinha aulas de solo, assim como tem de mecanização, de alimento, de química, de tudo, com o que há de melhor. Então, você sai, sim, o licenciado, preparado para atuar. Obviamente que aqueles que vão atuar, por exemplo, na educação diretamente, como você, um pesquisador da educação, a educação aplicada, as técnicas, a tecnologia e tal, mas é muito amplo, é muito abrangente esse curso para você aproveitar da melhor forma. E o que eu acho mais importante, né, é atuar na vida profissional com alegria, com paixão. Então, é isso. E é sempre bom esse reencontro, né? Rever pessoas de várias épocas. Eu confesso que a minha memória já não está tão maravilhosa assim. Até atualmente eu ando fazendo até meio que um relato
público, que eu estou juntando as memórias de antigamente, para tentar ver se concentra as coisas e consolido isso, mas é muito gostoso tudo isso. E agora, Cícero, você meio que quase que antecipou uma coisa que já está me ocorrendo para ainda esse ano, que é juntarmos todas as licenciaturas em ciências agrícolas que foram criadas no Brasil nos últimos anos. Desde os anos 2000 e pouco, já, na época de vocês a gente só tinha o Senag, foi com... Você foi um dos organizadores do Senag, né, Cícero? Foi com o TC, Claudioni... Patropi. Primeiro... Então, a gente tinha o pessoal da Paraíba, da Rural de Pernambuco e nós aqui. Alguns poucos de São Paulo que já eram cursos antigos. Hoje, agora, nós já temos a notícia de 18 novos cursos no Brasil. Eu já consegui o contato de 6, tentando a gente organizar um evento interinstitucional, juntando essas licenciaturas todas para a gente discutir quais são os desafios da formação do licenciado nos próximos anos, na próxima década, já que a gente já está entrando na terceira década do século XXI, né? E agora as tecnologias estão cada vez mais disponíveis, como nunca antes, né, na história desse país ou do mundo, né? Porque esse contato. Eu aqui na minha sala de coordenação do curso, sozinho, porque a pandemia rural está parada, eu estou entrando em contato com vocês dois e todos os alunos estão aqui nos observando, nos assistindo e anotando as suas coisas, suas dúvidas. Então, agora o desafio vai ser a essa categoria começar a se unir nacionalmente, já não se sentindo tão sozinhos nesse Brasilzão. Então, nós temos licenciatura na Pernambuco, da Bahia, no Espírito Santo abriu uma licenciatura, em Jaguari, em Santa Catarina, e assim por diante, tem vários cursos já formando licenciados. No primeiro momento, pode pensar assim, mas agora vai ter mais concorrência. Na realidade, a gente tem tanta demanda pelo licenciado no Brasil que um pouquinho mais de concorrência até pode consolidar a nossa área, o nosso espaço no mercado de trabalho, porque não vai faltar e não vai ter espaço para outros ocuparem. Aí o Leonardo colocou lá, mas temos a dificuldade de concurso, para as universidades sempre tem um pouquinho mais, por conta de que sempre se aponta a formação inicial. E se eles não conhecerem o curso, eles só vão entender que tem o agrônomo, não tem o licenciado, como formação afim. Aqui na universidade, sempre quando a gente tem alguma coisa nessas áreas, e estamos algum conselhos, a gente aponta para os departamentos atenderem sim, porque eles também formam, né? Aqui, agora temos a universidade no IT, vocês, não sei, acho que o Leonardo chegou a pegar um professor das antigas, foi meu professor da minha época, esse já aposentou, era licenciado. Hoje temos Marcelo Moffat, é da sua turma, né, Cícero? Marcelo Moffat está lá na área de topografia. E no IB, além do Joe Silva, que é meu contemporâneo, temos o Rafael, que foi meu aluno. No IE, agora, a Lia aposentou, Maria Alice, vocês nem chegaram a conhecer, eu cheguei a conhecer Cícero. Acho que Leonardo, se você não chegaram a conhecer, pela professora não me recordo. Ela foi a minha antecessora no Instituto de Educação. Eu entrei na vaga dela. Então, mas agora aposentou a Lia, e mais entrou a Fabiana, que está aqui comigo, e a Edilene Portilho, que também é mais ou menos da época de vocês. Então, nós temos 3 licenciados no Instituto de Educação, 2 no IB, 1 no IA, que é o Jota, que também é meu contemporâneo. No IT tem o Marcelo Moffat,
E continua lá no IB, temos 3, pois tem Orlando e a 4, que é a Solange São Paulo de Souza, que ainda está lá. Nossa queridíssima baiana, continua lá ainda, firme e forte na entomologia. A universidade sempre foi também um campo de entrada do licenciado, mas sempre tivemos a dificuldade da divulgação do curso e do conhecimento do curso por esse Brasil inteiro. Nós temos o campo dos institutos federais, tem muito licenciado formado, e aí eu agradeço, não só vocês, porque no meu primeiro pedido vocês já se apresentaram para compartilhar aqui as suas experiências. Eu agradeço muito isso a vocês dois, assim como todos os demais que estão aí na programação do ciclo de palestra. E assim por diante, agora em dezembro vamos tentar fazer um evento com as licenciaturas, discutindo o ensino técnico agrícola, discutindo o ensino, as escolas agrícolas, a família agrícola, que é outro campo que o licenciado tem, que é mais ou menos o que você encontrou, Cícero, na Secretaria Distrital de Brasília, né? As atividades agrícolas e extrativismo, que em todos os estados, o município geralmente foi perdendo o foco, foi deixando de existir, né, essas atividades. Não sei se Brasília ainda continua fazendo concurso nessa área, mas agora é um campo muito grande as escolas famílias agrícolas que trabalham com alternância e que ainda tem muito espaço para o licenciado, principalmente no interior do Espírito Santo e da Bahia. Maranhão também tem muita coisa assim. As escolas do campo agora estão se consolidando cada vez mais. E também vamos discutir essa questão da pesquisa e da extensão. Né? Porque, e aí é muito bom que vocês tenham mostrado justamente que essa formação também possibilita que o licenciado, onde quer que esteja, ele faça a opção por também trabalhar em pesquisa. Isso, nós aqui, ao falar para os ingressantes, eles pensam assim, estão só vendendo um peixe que não existe de fato. Quando vocês contam essa história e mostram, comprovam que vocês estão aí trabalhando com pesquisa, estão desenvolvendo tudo isso, nós damos um ponto a mais para a licenciatura e facilita a minha vida como coordenador. Ô, Tassi, diga, fala. Assim, desculpa te interromper, só que eu esqueço rápido, venha e depois... uma coisa que eu tenho pensado muito, né, eu acho que você, na função de, não só de coordenador, mas de pensador sobre o curso, sobre os rumos, sempre foi assim, há 20 e tantos anos que eu te conheço, e agora a Fabiana e toda a equipe, né, essa reflexão tem que ser feita constantemente, essa que você levantou agora, né, por exemplo, eu tenho dúvidas, né, porque eu lembro que na minha... por exemplo, quando eu fiz o concurso, uma opção era trabalhar com ensino fundamental agrícola, né? E eu tenho dúvida se isso existe hoje, com exceção das escolas, né, da pedagogia da alternância, as escolas, se isso ainda é nos estados adotado. Então, assim, qual é o cenário disso hoje? Tem demanda? Como é que está a demanda hoje nisso, né? Até para orientar os formandos, os estudantes, né? Essa é uma. A outra coisa é que eu lembro que era muito dito na época que, assim, olha, bacharelado, quer mexer com pesquisa, vai fazer bacharelado, não vai para licenciatura, né? Tinha uma certa divisão. E hoje eu vejo que isso é totalmente... caiu totalmente. Eu tenho grandes pesquisadores, colegas, na física e na química e na matemática, que são ciências básicas, e você vai ver os caras que pesquisam grandes expressões, às vezes até reconhecimento mundial, são licenciados. Tá? Ou seja, o conhecimento, na minha concepção, que é dado dentro da universidade, usando o método científico, usando a forma, isso não tem dono. Isso vamos dizer assim, aberto para você, pelo contrário, é para você utilizar. Agora, você pode utilizar essa ciência no ensino fundamental, você pode usar isso na prática, mas esse conhecimento científico,
ele não tem dono. Você, o licenciado, o bacharelado, claro que algumas áreas, né, vão exigir, por exemplo, química tecnológica, vai exigir ali algumas disciplinas específicas da indústria, mas o conhecimento sobre, por exemplo, as ciências agrárias, sobre a produção agrícola, os métodos, todos são dados, tanto é que a gente sentava na mesma sala que o aluno da agronomia, da engenharia florestal, e eles vão ser, né, quer dizer, não tem dono. Então, eu acho que a gente tem que, uma boa sugestão também nessa discussão que vai ter, quer dizer, o que... E o próprio Instituto, com a mudança que ocorreu nos últimos 15 anos, né, o que isso implica na formação do licenciado, porque se era o nosso, vamos dizer assim, a demanda maior, né, eu lembro que quando eu estava aí, teve um concurso do como é que é o nome dele? Do Laureano, uma turma inteira que, assim, olha, saiu um concurso nacional e muitos deles concorreram com ele. Era uma vaga e só tinha um candidato, porque tinha que ser licenciado. Era antes da LDB do Daci, né? Lembra? Então, aquilo ali era uma realidade totalmente diferente. As escolas agrícolas queriam licenciados e a gente não tinha condições de atender a todos. A demanda era aquela, né? E aí, hoje, o licenciado vai fazer, ele tem que contar com a boa vontade do diretor se vai abrir ou não para todos, né? Ainda bem que nós temos ainda bons diretores e coordenadores nos institutos que são licenciados e que abrem um concurso para todos, né? E aí vai concorrer, mas aí você vê que normalmente esses institutos também já têm um peso maior, quem tem mestrado, doutorado. Eu não entendo muito bem, porque eu fiquei, né, fora do mundo, mas os colegas dos institutos podem trazer essa coisa assim, qual é a demanda lá, né, para ir fazendo pequenos ajustes aqui no curso e ampliando essa atuação profissional, né? Então, realmente, tem tudo a ver com o que você está falando. O mercado de trabalho de nível de, antigamente, primeiro grau, o que hoje seria o paralelo ao ensino fundamental, esse hoje nós só temos como abertura realmente nas escolas de famílias agrícolas e escolas de campo, que tenham ainda disciplinas de agroecologia, disciplinas que são mais voltadas para os filhos dos agricultores. Essa demanda existe, essa demanda ainda é real, né? Não dá para ser dispensada, até porque a nossa inserção na sociedade também evoca atendermos essas necessidades. Mas nos institutos federais que se concentraram, nós temos muitos colegas formados aqui e que ainda vem garantindo a atuação, a liberdade ou a disputa, né, do espaço. E aí sim, quando nós tínhamos poucos licenciados, nós não atendíamos a demanda e não podíamos reclamar quando outro de outra profissão ocupava aquele espaço, aquela vaga. Nós não podíamos. Hoje em dia, o que aponta o cenário para frente é justamente termos mais licenciados formando até de outras instituições. O que leva a uma competição sadia, porque aí cada um vai se preparar melhor e as matrizes são muito próximas. Eu estava estudando ainda ontem as matrizes de cada um dos cursos, elas têm muito a ver com a licenciatura uns com os outros. Então, e temos nos institutos alguns licenciados que são reitores, né, e diretores, como foi o Cícero, o Kumaru, que está lá em Barreiros. Isso nos garante também que politicamente a gente mantenha a profissão viva, acesa e forte. Assim como a gente tem feito algum tipo de ação junto à Aplica, né? Vocês têm visto, às vezes, eu sou bem insistente com o pessoal da Aplica, no grupo dos liqueiros, para que eles façam esse tipo de encontro. Na realidade, eles já poderiam ter organizado alguma coisa e renovado a diretoria, porque precisa ter essa renovação. Mas o Elcio conseguiu, em vários concursos, que não constavam licenciado,
viu, Leonardo? Ele conseguia até embargar o concurso para dizer assim, tem que colocar o licenciado. Ele pode até não passar, mas você tem que dar liberdade para que ele se inscreva para fazer a prova. Porque esse licenciado, além da sua formação inicial, lhe permitir atuar naquela área, ele tem que mostrar, ele vai demonstrar a qualidade, que também, se está cobrando, como nas universidades, vai cobrar pós-graduação, mestrado e doutorado, é legítimo nas universidades cobrarem mestrado e doutorado. Nos institutos, quando é voltado para o ensino técnico, o concurso deve atender e priorizar principalmente o licenciado, porque ele está preparado para atuar com crianças e adolescentes. Mas os institutos hoje também estão atendendo o ensino superior. Muitos têm cursos de mestrado e doutorado. E aí aconteceu em Alegre. Nós temos o Wallace, acho que também é da época de vocês. Eu não sei se pegou o Leonardo ou vocês entraram mais ou menos. Acho que o Wallace é de 98. E ele organizou o mestrado em agroecologia no IFES, no campus de Alegre. Ele organizou tudo, colocou tudo e tem um lápis daquele bem poderoso que dá a pontuação para o curso entrar. Só que ele, quando fez o concurso, ele entrou para dar aula para o ensino de primeiro e segundo grau. Então ele é professor daquela carreira é BTT, né? O ensino básico, educação básica e técnica, né? Então, eu tive com ele no ano passado, aí ele me disse que a nova coordenadora da pós-graduação disse que ele não poderia orientar. Ele criou mestrado, ele criou tudo, estava orientando várias coisas, mas ele não podia orientar porque ele estava na carreira do ensino da educação básica. E só quem poderia orientar quem tivesse entrado na carreira do ensino superior no Instituto Federal. Ele também não se fez advogado. Ele tá tudo bem, tranquilo, eu te entrego tudo e não atuo mais. E aí ele estava rindo a beça porque ele estava com muito mais tempo para curtir a vida, para sair, para visitar, porque ele estava desobrigado a atuar na pós-graduação. Ele tinha criado a coisa toda, né? Mas isso tudo tem muitas vezes ali disputas internas e que mostra justamente a qualidade de formação inicial que a gente trabalha aqui na universidade e a qualidade do fator humano que consegue receber tudo isso e transformar e desenvolver, porque não é só a universidade que representa tudo que vocês são hoje, né? Vocês têm toda uma história que foi um acúmulo de várias instituições que chegaram ali, que vocês conseguiram vencer e estão lá na coisa. Deixa eu só dar uma olhada no bate-papo aqui, porque esses meus alunos são muito tímidos. Eles não estão querendo falar. A Fabiana também está super atarefada lá com o filho, né? A pandemia trouxe muitos trabalhos para os pais, né? Que os professores estão dando as suas aulas do ensino fundamental, mas a Fabiana já está fazendo convite, quando vier ao Rio de Janeiro, se convidados para voltar na Rural e entrar em contato conosco. Tá? O César está pedindo a gravação para liberar, depois a gente fala. Então, ok? Oi, Darcy. Vou só falar rapidinho, já que você a cara do Darcy, gente. Então, bom dia. Deixa eu abrir a câmera aqui. Está sendo gravado, mas é isso, né? É pandemia. Só um minutinho, pessoal. Aí, tá vendo? Meu filho. Desculpa, gente. É filho de 6 anos, idade de alfabetização, então é uma correria. Eu peço desculpa a vocês. A gente tenta dar aqui o suporte, né? Tenta, nem sempre a gente consegue, né, tá assim. Mas, assim, a palestra de vocês foi muito boa, só agradecer mesmo as contribuições. Só um minutinho. Tem que pedir para o menino não fazer barulho,
Desculpa, gente, é isso, perdão. Por isso que eu não queria aparecer, tá vendo? Assim, eu não consigo, gente, estar em um lugar isolado, mas enfim, coisas da pandemia. Mas agradecer a vocês, né, os conselhos, as experiências, eu coloquei aqui tanta riqueza, né, de conhecimento, de vivência. Também, como vocês falaram, né, eu sempre vivi como professora, então as pessoas falavam, faz agronomia, nada contra agronomia, eu acho que as pessoas querem fazer fácil, mas eu não quis fazer porque eu queria ser professora. Tendo ser o melhor que eu posso, nem sempre a gente consegue, né? Mas assim, a gente se esforça para fazer o melhor, e aí vem aprendendo muito com todos, e acho que a idade do evento aqui, eu falo uma sacada do professor Cícero foi muito bom, porque conhecer vocês, ouvir as experiências, saber que a gente não está sozinho, né? A Cris aí que super apoia a coordenação. Gente, a coordenação da Lica seria nada sem a Cris, assim. A Cris está sempre puxando a gente, mas a Cris é guerreira, tá ajudando também, super agradecer a Cris. Mas, assim, é isso, o conhecimento, a vivência de vocês, espero que vocês venham. Eu fui uma pessoa, sou da Bahia, vim para o Rio de Janeiro para fazer Lica e fiquei até hoje, 28. Então, quando vocês chegarem aqui, o Tassi também mandando Seropédica, então sejam bem-vindos, venham conhecer as nossas, tragam as suas famílias para conhecer as famílias, né? Podem vir conhecer, tá bom? A gente rever a Rural e conhecer a gente pessoalmente. Você já conhece. E é isso. A coordenação é essa aqui, tem com essas duas mulheres que conseguem me aturar e corrigir os meus erros, né? Não tem nada, só meu. A qualidade e os louros são delas também. E em especial, Cristiane, que está aí no apoio, já vem há vários anos na coordenação do curso, na secretaria, e que faz uma diferença enorme em todo o trabalho. Né? Bom dia a todos, né? E eu fiz 10 anos de rural e 10 anos de Lica. Né? Então, tenho um grande prazer de trabalhar, né, nessa coordenação, com os alunos também, que sempre tive um ótimo relacionamento, e foi para ajudar. Quero agradecer aos professores, Cícero, professor Leonardo, não os conheço pessoalmente, mas mesmo não sendo da área de formação, né? Sou formada em administração. Seu áudio, Cris. Só um minutinho, gente. Eu vou ter que dar uma. Peraí. Então, para os alunos, né, enquanto está se resolver alguma coisa, vocês têm alguma coisa para os professores? Vocês querem fazer alguma pergunta? César, por favor, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Estou vendo suas mensagens aqui. Fica de boa, tá? Eu só quero que você conheça os professores que eu coloquei aqui no bate-papo, tá bom? Mas, enfim, alguém tem uma pergunta para os professores? Cris, o seu internet eu acho que está com problema, tá picotando, tá falhando. Oh, professora Fabiana? Treinamentos que vocês... Cris, falhando. Obrigada. Tá falhando, é melhor você desligar o teu áudio e ver se entra de novo, por favor. Pode falar, professor. Então, eu vi aqui algumas
perguntas, e eu acho que umas 2 ou 3, elas confluíam para aquela dúvida, aquela ansiedade que o aluno tem, né? E eu acho que eu posso, assim, dar um conselho, que eu sempre falo para os meus alunos, que a disciplina a fertilidade, ela é no 5º semestre, né? Então, eu digo para eles, ali é a hora que, né, você passa daquela parte básica para uma parte profissional, começa a aparecer as disciplinas profissionais. Então, eu digo o seguinte, como esses cursos são muito amplos, você tem colegas, por exemplo, aqui, o Leonardo, lá na parte de engenharia, outros têm colegas lá, nunca saíram do DNA da bactéria, né? Desde quando, muito mais aprofundado o conhecimento, mas numa área muito mais específica. Outros estão na irrigação, outros estão na sociologia, na administração, na gestão. Tem tanta área dentro desse curso que você pode atuar e pode também ir para o campo e juntar tudo isso na produção agrícola e tal. Então, eu acho que para aqueles que têm dúvidas, para qual área que eu sigo e tal, calma, faz a parte básica, tá? Porque decidir também durante a parte básica é meio arriscado, porque às vezes nós temos alunos aqui que eles vão estagiar na Embrapa, e a Embrapa, aqui tem várias Embrapa, mas uma delas é recursos genéticos. Aí lá é de alta especificidade, eles estão no DNA. Então, o aluno no 3º semestre vai fazer um estágio lá. E aí, às vezes, cria um trauma, porque ele não tem contato com a planta, ele fica só na bactéria, no DNA, no tecido que é usado, sabe? Então, calma. Pode ser que aquilo ali seja o início, né? A inspiração para uma grande área que você vai seguir, mas pode te frustrar. Então, o conselho vai fazendo a parte básica e vai sentindo aquele prazer, tem hora que você fala assim, essa aula eu não quero perder, essa linha aqui de disciplinas eu gosto e eu vou, né? Então, ali você vai começar a definir, fazendo tudo bem feito, mas aprofundando mais numa área ou outra. Então, essa é a minha recomendação aí para todo mundo. Ok. Leonardo, você gostaria de falar alguma coisa? Não? Só complementar o que o Cícero falou aí, o próprio curso, ele vai, ao longo do tempo que vocês vão vencendo aí as disciplinas, vocês vão sendo mostrados outras linhas, outras áreas, e com certeza do meio para frente, quando vocês entrarem aí na parte profissional, aí vocês já começam a ter esse direcionamento, vão ver áreas que vão ter mais ou menos afinidade, aí vocês começam a funilar para se especializar naquilo que vocês gostam. Então, é muito tranquilo. Parece que tem uma pergunta sobre a minha esposa. Não, eu não conhecia a Andressa na faculdade, mas teve relação com a faculdade. A minha esposa é fisioterapeuta e, na ocasião, eu tinha lançado um livro sobre segurança na operação de máquinas agrícolas e a gente tinha umas pesquisas voltadas para situações que eu fiz lá em Botucatu, que eram as pessoas que se acidentavam e que estavam em recuperação. Então ela fez uma pesquisa, procurou e entrou em contato comigo, a princípio para tratar dessas questões, porque ela tinha uma fase de terapia ocupacional, e aí a gente se conheceu, né, para conversar sobre isso e acabou hoje casados aí há 5 anos, né? Então a universidade trouxe, mas ela não é da academia, né? Ela é fisioterapeuta. Professor Tarci? Pode falar, Cris. Não, eu peço desculpas, eu entendi o que aconteceu, né? Que travou o vídeo, eu acho que eu estava no quarto, para ficar perto do computador de mesa. Aí lá, não, eu estava longe do Wi-Fi, exatamente, longe daqui do roteador, né? Aí lá não pega bem, aí eu trouxe aqui para a sala, agora já sei, sempre que for fazer ligar a câmera e fazer um ao vivo aqui, eu tenho que trazer o notebook para a sala, onde a internet é melhor. Mas eu dei meu recado, tá? Muito obrigada, professores. Obrigada a todos que participaram nessa nossa primeira experiência aí, né, professor Tarci? A gente está
Agora deve virar até uma figurinha fácil para a gente reencontrar os licenciados e matar as saudades. Obrigado, Cristiane. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço vocês dois, mais uma vez. Agradeço a todos os alunos a presença aqui no evento hoje. Isso vai virar um documento do curso, né? Nesse contato de egressos com os ingressantes, vai nos dar muito material para guardar e comprovar isso tudo. Sintam-se registrados as suas histórias, que está registrado agora, está gravando na Rede Nacional de Pesquisa, e se quiserem, a gente vai disponibilizar também na página da Rural, vocês podem mostrar também para os familiares, etc. E sintam-se sempre em casa, que quando virem ao Rio de Janeiro. Leonardo, já que você passa para o IP, passa no IA também, Leonardo. Sim. Na verdade, as visitas são só passando por carro, porque o tempo sempre é muito curto, né? E a gente usa mais para ficar com a família, mas não deixa de dar pelo menos uma voltinha aí para relembrar aí os espaços que a gente tanto percorreu, né? Tá certo. Cícero e PC tiveram aqui os 20 anos, já convidei para voltar, para fazer um encontro mais ampliado com a sua turma, né? Isabel, que estava aqui também nos observando, aqui, nos assistindo também pela conta do filho dela ali. Então, vocês sintam-se à vontade, eu agradeço muito, imensamente, em nome da coordenação do curso, em nome de toda a equipe, a participação de vocês. Aqui a gente já vai ficando no nosso horário, e eu tenho que liberar os alunos. Obrigado a vocês todos, tá? Maravilha, obrigado, Tassi, obrigado, prazer, Cícero. Parabéns aí pela iniciativa e eu já deixei meus contatos